equipamento, eu vou falar com vocês sobre esses dois dispositivos que nós temos no nosso sistema. Esse maior aqui é o nosso acumulador de sucção ou separador de líquido. E esse outro aqui é o nosso separador de óleo, tá? Vamos falar do nosso acumulador de sucção ou separador de líquido. Esse daqui é o que nós temos dentro do nosso separador de líquido. Nós temos um U para poder garantir que volte para o meu compressor 100% vapor, tá? Então, como que funciona isso daqui? O meu fluido ele entra por um lado e sai pelo outro. Se entrar líquido no meu fluido, o líquido no meu separador, o líquido ele é mais denso, vai ficar aqui embaixo. Esse líquido ele evapora e volta por aqui, por dentro do tubo e vai para o nosso compressor. E aí nós temos um problema que pode acontecer, que o nosso equipamento ele também manda óleo para a nossa linha. Por mais que nós tenhamos aqui o nosso separador de óleo, mas não separa 100%. E esse óleo ele precisa voltar para o nosso compressor. E aí imaginem só, quando o óleo chegar aqui junto com o meu fluido, o que vai acontecer? Ele vai descer, ele é mais pesado. E aí ele tem que encher tudo isso daqui para ele entrar aqui e voltar para o nosso compressor. Isso seria... vai o óleo todo do nosso compressor. Então, para não haver essa necessidade, o que nós temos aqui embaixo? Um furo. Não sei se dá para vocês verem daí. Dá para ver que tem um furinho aqui embaixo? Dá para ver? Tem um furinho aqui embaixo. Depois eu passo aí vocês verem. Tem um furinho aqui embaixo. Que é para que esse furo? Quando o óleo chegar aqui, enche só esse nível aqui e o óleo já volta para o nosso compressor por esse furo. Mas não é perigoso voltar ao líquido? É perigoso voltar ao líquido. Todo mundo me pergunta isso. Mas o que acontece? Se por acaso voltar líquido do fluido por aqui, até ele chegar no nosso compressor, é uma quantidade tão pequena que ele já evaporou. Essa é uma pergunta que não sei que tem alguém que pergunta isso. Então nós temos essa nossa peça aqui, que é o nosso separador de líquido ou acumulador de sucção. Olhando assim fica fácil de saber onde é a entrada e onde é a saída, né? Onde é a entrada dele e onde é a saída dele. Fica fácil. Entrada e saída. Mas ele vai estar fechado. Ele vai estar fechado. Como que você descobre quem é a entrada e quem é a saída com ele fechado? Aqui em cima. Vai vir marcado, não adianta, não dá também. Aqui em cima vem marcado. Ou vai vir marcado IN, ou vai vir marcado OUT. Raramente vocês vão pegar com as duas marcações, IN e OUT. Então, se um desses tubos aqui tiver marcado IN, isso quer dizer que é a entrada. Ou seja, o fluido ele sai do nosso evaporador e entra no tubo que está marcado IN. Se só estiver marcado OUT, então a gente sabe que é a saída. Então é o tubo que vai para o nosso compressor. Então o outro que sobrou é a entrada do meu fluido. Então é só vocês prestarem atenção que esse aqui está pintado. Não vai dar mais... Ah, ainda dá, ó. Aqui está IN, ó. Só tem IN. Está marcado IN. Tá? Eu vou falar desse daqui, depois eu deixo rodando por aí para vocês verem. Esse outro camarada aqui é o nosso separador de óleo. Aonde que vai instalar o nosso separador de óleo? Depois da descarga. Depois da descarga do nosso compressor. Sai o tubo de descarga do nosso compressor, primeiro local que ele passa é o nosso separador de óleo, tá? O fluido ele entra, tem essa, no caso esse modelo aqui, existem vários modelos de separador de óleo, mas nesse modelo aqui o fluido ele entra, tem essa tela aqui onde vai ajudar a separar o óleo do fluido, o óleo desce, o fluido volta pelo outro lado e continua o processo dele, nosso condensador, dispositivo de expansão, evaporador, etc. Tá? E o óleo ele vai acumulando aqui embaixo. Quando der um certo nível de óleo aqui, essa boia ela abre, pela diferença de pressão, ele empurra o óleo por esse tubo que é conectado aqui, ó.
Ele vai empurrar, se vocês olharem aqui dentro, tem um tubinho que ele vem até aqui e aí ele manda o óleo para o nosso compressor de volta. E onde esse tubo aqui ele é ligado? No tubo de sucção ou no cárter do nosso compressor. É onde tem a pressão baixa. Mas não é perigoso alagar o compressor? Não, Alagar? porque você vai ter uma quantidade de óleo necessária para o seu compressor. Você não vai estar adicionando óleo. O óleo que está saindo daqui, vindo para cá, vai voltar para cá de novo. Mas se for uma linha muito grande, você tem que pôr óleo? Você tem que pôr óleo, mas não vai ter óleo na linha? Aí vai ficar na... Então você não vai ter 100% do óleo do sistema no compressor. Tá? E aí ele abre e libera para o nosso óleo voltar para o nosso compressor por diferença de pressão. Aqui eu tenho uma pressão alta, porque é o tubo de descarga, e esse tubo vai estar ligado na minha linha de sucção ou no cárter do meu compressor, onde tem uma pressão baixa. Tá? Nós temos aqui também uma pecinha bem interessante, que é isso aqui. Ó. O que é isso aqui? É um ímã. Para segurar os cavacos. Para segurar qualquer tipo de fuligem do compressor, né? De cavaco de ferro, que solta no próprio desgaste do funcionamento do nosso compressor. A carepa. A carepa. Carepa é da brasagem, né? Mas vamos usar como se fosse carepa também. Desgaste natural do nosso compressor, do funcionamento dele. Por mais que ele tenha lubrificante, ele tem um desgaste natural. E aí todo aquele ferro que solta do desgaste natural, quando ele entra aqui, ele para tudo aqui nesse ímã, para evitar que circule pelo nosso sistema e prejudique o funcionamento, entupindo válvula, filtro, entre outras coisas. Então isso aqui é um ímã. Tá? Qual que é a função mesmo do separador de óleo? É separar o óleo do nosso sistema para garantir que o nosso compressor não trabalhe sem óleo. Vamos imaginar que nós temos uma linha muito grande. Então o nosso compressor joga óleo para o sistema e se a linha for muito grande, até esse óleo voltar, baixa o nível de óleo, eu quebro o meu compressor por falta de óleo. Então esse nosso camarada aqui, ele fica instalado bem próximo aqui do tubo de descarga. É uma reserva. Não chega a ser bem uma reserva. O compressor ele joga o fluido aqui, misturado com óleo. Ele separa, o fluido continua e o óleo fica acumulado aqui embaixo. Quando der um certo nível, essa boia aqui abre e aí libera o retorno de óleo para o meu compressor. Ele fica bem próximo mesmo para não ter óleo na linha, né? É óbvio que ele não separa 100%. Um pouco desse óleo acaba indo para o sistema. Tem dois desses? Não, sempre um. Sempre um. Existem sistemas que trabalham com outros tipos de separador de óleo e com pulmão de óleo. E aí eles trabalham com boia eletrônica. A boia lê o nível de óleo, vê que está sem óleo, aí ela abre e deixa o óleo entrar dentro do compressor. Esses dois tem que fazer o que a gente falou na aula passada, de colocar um nível de óleo neles, quando for instalar. Exatamente. Deixar... Porque o nosso compressor ele tem uma quantidade de óleo, ele vem com a quantidade de óleo correta para ele. Então veja que até abrir a boia, olha o tanto de óleo que vai entrar aqui. Ó. Então o que acontece? Vai acumular muito óleo, o compressor vai trabalhar com um nível baixo de óleo. Para compensar isso, no manual do fabricante do tanque do separador de óleo, ele vai te dizer qual que é a carga de óleo que você precisa pôr aqui dentro para não ter essa diferença de perda aqui. Ó. Por exemplo, esse daqui é 400 ml. Então eu adiciono 400 ml de óleo aqui dentro, porque quando sair o óleo daqui e entrar, rapidamente isso aqui já abre e o óleo já volta. Agora, se ele estiver trabalhando vazio, vai entrar 400 ml do meu compressor aqui dentro, para aí sim abrir e um pouco só de óleo voltar. Não vai voltar os 400 ml, vai voltar o tanto até essa válvula fechar. Fechou, para de voltar óleo. Aí o motor vai trabalhar com pouco. Trabalha com pouco óleo, ele queima. A mesma coisa esse nosso camarada aqui. Por mais que seja baixo, mas tem uma quantidade considerável de óleo que vai ficar aqui. Então é interessante ter no sistema uma quantidade de óleo para poder vencer esse espaço, para não baixar muito o nível de óleo do nosso compressor. E quando eu sei que precisa ter um separador de óleo, qualquer sistema? Não. Você coloca o separador de óleo quando a sua linha é muito grande
Existe um parâmetro para isso? Uns 10 metros Já é grande. já é considerável já. 10 metros de linha já é considerável, mesmo se você trabalha com equipamentos com temperaturas que a gente considera temperaturas médias, né? Temperatura de evaporação de menos 5, 0 graus, temperaturas médias de evaporação. Ou quando você trabalha com temperatura muito baixa de evaporação. Por quê? Quando você trabalha com temperatura baixa, o fluido ele volta a baixa temperatura também. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, menos 23 de evaporação. O fluido ele vai chegar aqui mais ou menos menos 10, menos 11, vai chegar aqui no nosso compressor. Quanto mais baixa for a temperatura do meu fluido, maior é a facilidade dele se misturar com óleo e ter arraste de óleo no meu sistema. E aí eu preciso ter um desse, independente do tamanho da minha linha. E sempre quando coloca um separador de óleo, tem que pôr um tanque de líquido? Ou Não não? necessariamente também. Eu posso ter só um Pode. ou só o outro? Pode ter só um, pode ter os dois. Não é obrigatório ter os dois? Não. Aí vai depender do seu sistema. São componentes de segurança que vai proteger esse cara aqui, ó. Vai proteger o compressor. Então, às vezes, é um investimento que você coloca que não é tão caro, considerando o valor desse camarada Um é aqui. para não deixar quebrar o compressor por droga de líquido e o outro é por falta de óleo. Por falta de óleo, exatamente. Para proteger esse camarada aqui. Beleza? Dúvida?